puder ficar, por favor, em nome de Jesus. Porque na casa de Deus é assim mesmo, na hora senta, levanta, então tinha que fazer um chamego só. Todos estendam as suas mãos para cá. Vamos abençoar juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em tuas mãos eu apresento o teu servo. Toma ele agora, Espírito Santo, porque antes que o mundo fosse formado, o Senhor já existia e coordenava todas as coisas. Até essa noite o Senhor saberia que ele iria trazer essa palavra. Então, portanto, atua na vida dele agora, Senhor, nos lábios, usa com veemência, em nome do Pai, do Filho, amém e amém. Em nome de Jesus, glórias a Jesus. Aleluia. Igreja, eu estava ali na hora da oração do meu irmão. O Senhor disse assim para mim: aleluia, fechar a boca do meu filho, aleluia. Mas eu também falo através dele, cantarei e andará show. Fecharam, mas eu falo a verdade através dele. Chama ele e aumenta a unção. Aleluia. Souza, por gentileza, só adotar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fechar a tua boca. Lavandura e andarai. Porque Deus disse para mim: eu também falo a verdade através dele. Achou. Entrega ele para ele entregar o meu servo nas minhas mãos. Oh, aleluia. Júlia anda show. Lavandura. Deus maravilhoso, nesse momento nós estamos Aleluia. preparados para ouvir a tua palavra, Senhor. Nesse momento, o teu servo dirá a palavra para nós e seja palavras de edificação de nossos corações, que nós saímos daqui alegres com essa palavra. Abençoa todos que irão ouvir a tua palavra, prepara os ouvidos de cada um, Senhor. Tu sabes por que nós viemos aqui, para louvar e glorificar o teu nome e para ouvir a tua palavra. Abençoa o teu servo e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Abra sua Bíblia, glórias a Deus, glórias a Jesus. Livro de Lucas, glórias a Deus, glórias a Jesus. Livro de Lucas, glórias a Deus, glórias a Jesus. No primeiro dia da campanha, Aleluia. eu tinha esquecido toda a minha aparelhagem. Glórias a Deus. Aparelhagem de áudio, produção, instrumental. Mas hoje deu para trazer alguma coisa. Glórias a Deus. O doutor Sibirino veio a convite nosso, com dificuldade, para nós chegarmos aqui hoje. Mas Deus deu graça e nós chegamos. Glórias a Deus. Eu tenho um relógio aqui para se basear por ele. São 8 horas, para me terminar antes das 9. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas guarde uma coisa. Quem está em pé, se quiser sentar, pode sentar. Glórias a Deus. Não se preocupe, não, porque eu não vou te lamentar porque você está sentado. Glória a Deus. Em pé ou sentado, Deus fala. O importante é você abrir o coração e deixar Deus falar com você. Glórias a Deus. Que às vezes o corpo está de pé, mas o coração está sentado. Glórias a Deus. Os irmãos já acharam o livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao 36. Há uma responsabilidade muito grande e um peso muito grande sobre a vida daqueles que ministram a palavra de Deus, que cantam louvores, que tocam instrumento
acidente de ônibus, um acidente de trem, um acidente de carro, infartar. Alguma coisa pode acontecer. Vou chegar em casa, olhar no espelho, tomar um susto, um reflexo de mim, partir dessa vida para outra. E a palavra de Deus diz assim: o que tu tem preparado e para quem será? Glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus. Antes de mais nada, quero fazer um agradecimento pela oportunidade para estar ministrando aqui a mensagem da palavra de Deus. Quero agradecer a pastora Graça pelas portas abertas para a ministração. Quero agradecer a missionária Maria Chaves, glórias a Deus, que foi o canal para que nós venhamos a estar aqui. Quero agradecer a produtora, a missionária Gilmara Chaves, glórias a Deus, pela edição e produção. Quero agradecer ao Ministério também, ao cantor Severino, aos instrumentistas e ao povo que está aqui. Quero deixar os meus agradecimentos, porque se for o último culto, já estou me despedindo de vocês, porque o amanhã pertence a Deus. E quando eu falo, irmão, assim, é porque a nossa vida nesta vida é passageira. É passageira. Glórias a Deus. Um advogado lá na região, nas bandas lá onde eu moro, partiu com 20 e poucos anos. Ele ia dar a entrada no casamento, nem chegou a fazer isso. Foi matéria de jornal e tudo. Então, devemos estar preparados. Vamos à leitura da palavra de Deus? Os irmãos já acharam? Quem já achou, diga um amém. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 36. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens de manhã de terror, na expectação das coisas que sobreverão ainda ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando todas essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, porque já começaram a brotar, e vós sabe por vós mesmo, vendo-as, que está perto já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer todas essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós mesmo, para que aconteça que o vosso coração não se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Estai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas e de glórias a Deus, que
Jesus Cristo está voltando, se prepare para subir. Se prepare para subir, porque isso é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Glórias a Deus, porque Jesus é fiel. Prometo antes das 9 terminar. Antes de meia-noite a gente chega em casa. Glórias a Deus. Deus é fiel. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Jesus, eu estava aqui sozinho, precisando de um amigo, mas eu te conheci. Sei que nunca vai me abandonar, com certeza vai me amar, pois Ele é fiel, Ele é fiel, amigo de verdade, se chama Jesus, Ele mostrou o seu amor, morrendo em uma cruz, por isso, meu amigo, vê se dá valor, porque ninguém nesse mundo expressou tanto amor, amigo de verdade, se chama Jesus, Ele mostrou o seu amor, morrendo em uma cruz, por isso, meu amigo, vê se dá valor, porque ninguém neste mundo expressou tanto amor. Jesus morreu por você, por mim. Sei que nunca vai me abandonar, com certeza vai me amar, pois Ele é fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Aceite a Jesus nessa noite, pois pode ser a última oportunidade. Amigo de verdade, se chama Jesus, Ele mostrou o seu amor, morrendo em uma cruz. Por isso, meu amigo, vê se dá valor, porque ninguém neste mundo expressou tanto amor. Amigo de verdade, se chama Jesus, Ele mostrou o seu amor, morrendo em uma cruz. Por isso, meu amigo, vê se dá valor, porque ninguém neste mundo expressou tanto amor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Prometo antes de meia-noite terminar. Não precisa ficar ninguém desesperado para ir embora. Antes de meia-noite a gente termina. Glórias a Deus. A campanha é o livro do Apocalipse, que está escrito assim: bem-aventurado aquele que guarda, aquele que ouve, aquele que vê as palavras da profecia deste livro. É isso mesmo. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mas eu escolhi por bem em lermos aqui em Lucas, porque está muito claro essa leitura com os tempos atuais. Tudo está acontecendo. Os sinais já mostram a volta de Jesus Cristo. Só não crê quem não quer. Quem vê Jornal Nacional já sabe que está muito perto de Jesus voltar. Terremoto, maremoto, enchente, furacão, as pessoas perdendo tudo,
piedoso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Quando lemos aqui a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, já nos fala de sinais. E nós estamos vendo os sinais acontecendo. O sol está se aquecendo cada vez mais. E chega a um ponto de ficar insuportável em certos horários para você caminhar e andar. Segundo os cientistas, aqueles que pegam muito sol é necessário passar até protetor solar. Mas o conselho maior é: fique debaixo da potente mão de Deus, porque a Bíblia diz que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Quando observa que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, todos os sinais, profecias, mandamento, lei, ensinamento, na graça e na lei de Deus, tem mostrado que Jesus está perto de voltar, tem mostrado que Jesus está perto de vir, e muitas pessoas serão pegadas desprevenidas, muitas pessoas serão pegadas distraídas, muitas pessoas serão pegadas ocupadas com as coisas dessa vida e desligadas do reino dos céus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu não tenho dúvida daquilo que Deus tão somente mostrou, ensinou e falou para os seus servos para que viessem pregar, apregoar e ensinar tempo e fora de tempo aquilo que está escrito. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, o versículo 25, e haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aos 10 anos atrás, era o sonho de qualquer um morar em frente à praia. 10 anos depois, muitos já não querem mais, porque os cientistas já falaram que o mar está subindo de nível, e aqueles que estão próximos ao mar, se ocorrer um terremoto, uma tsunami vem, e os que estiverem lá, se não tiverem salvo, que não for misericórdia de Deus, partirão dessa vida para lá. Quantas tsunamis já aconteceram? Quantos terremotos já aconteceram? Trovões, raio, chuva de gelo. Há um bom tempinho atrás, eu nunca tinha visto chuva de gelo. Foi a primeira vez lá na região de Santa Cruz, onde eu moro. Nunca tinha visto, primeira vez. A Bíblia diz que Deus vai surgir
egoísmo e vive para Deus. Não vive para essa vida, mas vive para Deus. O Salmo 148 é uma divina revelação, nos mostrando o futuro próximo daquilo que haveria de acontecer. Mas os versículos adiante não ficam por aí. Glórias a Deus. O versículo 26 diz: o homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ainda ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Glórias a Deus. Muitas coisas ainda vai acontecer. Muitas coisas ainda vão surgir. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E a Bíblia diz, a palavra de Deus: a quem é dado, a esse vai ser cobrado. Se Deus vocacionou para ser pregador, é para ser pregador. Ser pregador é para ser pregadora. Os dons de Deus, a Bíblia diz, Deus dá sem arrependimento. Mas se as ferramentas tiver parada, Deus vai cobrar. Pode ser quem quer que seja. Se Deus deu o dom ao instrumentista para tocar, ele tem que tocar. Se o baterista tem que tocar, ele tem que tocar. Se a irmã tem que estar aqui, tem que estar aqui. Se o pregador tem que pregar, tem que pregar. Se o levita tem que cantar, tem que cantar. Mas os dons de Deus, ninguém recebe em vão. Mas antes estão somente para fazer a obra de Deus. Glórias a Deus. No livro do Apocalipse, que é o paralelo, que é o cumprimento, que é a profecia final de todas as coisas, existe o Apocalipse capítulo 20, aonde mostra cerca de livros que são abertos. A tua vida e a minha vida. No reino dos céus, não vai precisar de fofoqueiro. Senhor, eu conheço aquela ovelha. Senhor, eu conheço aquilo, eu conheço aquilo. E Deus vai dizer: você conhece a sua? Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda está no caminho. Irmãos e irmãs, todos que me ouvem aqui no dia de hoje, cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta de você e nem você vai dar conta de mim. Mas se eu não estivesse pregando aqui hoje, estaria passando mal dentro de casa. Porque acontecem muitas coisas que entristecem e não dá vontade de mim. Glórias a Deus. No nosso dia a dia, na caminhada do dia a dia. Mas Deus falou comigo quando eu estava em casa. Eu liguei para o cantor: esse menino foi pego de surpresa. Esse menino vem comigo. E ele: estou sem dinheiro na passagem. Eu falei: se preocupa não. Vou dar um jeitinho para a gente ir. Liguei para o irmão, liguei para o outro, liguei para o irmão, liguei para o outro. Aí o irmão se dispôs para dar o dinheiro da passagem para poder chegar aqui. Glórias a Deus. Mas hoje é o teu dia de ouvir a verdade de Deus. Analise a palavra de Deus. Pode ser quem quer que seja que esteja ministrando. Pode ser eu, pode ser um outro pregador, pode ser um pregador. Veja se está escrito. Porque a Bíblia diz: se não tiver escrito, seja anátema. Estamos nos últimos dias da igreja. Jesus está voltando. E Jesus vai buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que não se conforma com as coisas dessa vida, mas já está pronto e se preparando para o reino dos céus. Glórias a Deus. Jesus está voltando. Irmão, vou falar um negócio aqui que eu sei que não é antiético que eu vou falar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas muita porta de igreja está abrindo. E são poucas que estão pregando a verdade do Evangelho. Campanha da porta larga, campanha da avenida asfaltada, campanha do pode tudo, campanha disso e aquilo outro. E a palavra de Deus está sumindo. São poucas igrejas que dão valor
semana sem comer, o estômago começa a doer. Uma semana não, 2 dias. Glórias a Deus. 2 dias sem comer, a fome aperta. Imagine depois do arrebatamento da igreja, que só poderão sobreviver, que só poderão ter mantimento quem tiver uma maldita marca. Jesus está voltando, o mundo está se unificando. Você já ouviu na televisão, no jornalismo, dizendo: vamos unificar os países? Aí começaram unificando os países, Organização das Nações Unidas. Aí agora estão unificando os transporte único. Aí agora já vem para poder tirar o dinheiro de circulação. Está caminhando para o apocalipse. O mundo inteiro, nos 4 cantos da terra, independente dos idiomas, estão caminhando para o apocalipse. Apocalipse, capítulo, glórias a Deus, capítulo 13, aonde só poderão comprar, vender, negociar e viver quem tiver uma marca. Glórias a Deus, glórias a Jesus, que nós, os fiéis, e creio que todos que estão aqui não estarão aqui para passar por isso. E o pior, irmão, não é a fome, porque muitos vão se render ao anticristo para receber a maldita marca. E a Bíblia diz que uma vez recebendo essa marca, perde-se a salvação. O pior é os crentes que ficaram, os pastores que ficaram, os bispos que ficaram, os presbíteros que ficaram, os evangelistas que ficaram, e até os membros de igreja que ficaram, que não tinha compromisso com a palavra. A Bíblia diz, sabe o quê? Meu Deus do céu, o anticristo, Satanás, a besta e o império mundial que vai estar aí, que já está quase montado, vai perseguir esses. E o pior é só a perseguição. A guilhotina já está pronta para todos esses que ficarem, para todos esses que não subir agora no arrebatamento da igreja. Meu Deus do céu, eu não estou mentindo não, hein? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Você quer ver? Vamos lá. Vamos lá, vamos passear na Bíblia. Abre a Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. 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 E vi trono, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e que nem receberam o sinal na testa e nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é arrebatamento da igreja. Aqueles que ficarem vão ter que se submeter à marca da besta. E quem são aqueles que vão se atrever a não querer aceitar? Foram os cristãos que ficaram, porque conheciam a verdade do Evangelho e não fizeram aquilo que Deus tinha determinado cada um para fazer. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Irmão, vou falar um negócio aqui, vai ficar marcado para vocês. E para mim também, porque está marcado até hoje. Olhando assim para mim, não parece ter problema nenhum. Perna, braço, corpo. Não parece ter problema nenhum. Mas por causa da minha desobediência, de não querer pregar mais, eu estava viciado no meu serviço. E a igreja só domingo. E olha lá. Sabe o que Deus fez? Isso aqui é para quem tem compromisso no ministério. Não é membro, não. Para instrumentista, pessoal do ministério e até o obreiro que estão aí no meio. Deus falou comigo assim: ou tu retorna a fazer a minha obra, ou então eu vou ter que fazer o meio de você fazer. E eu
prédio segundo fechado em Santa Cruz. E quando Deus fala, Ele cumpre. Deus falou assim para mim: eu vou te botar num coral do AI e você vai voltar para a minha obra. E eu não sabia o que era isso, coral do AI. Coral do AI, que negócio é esse? Irmãos, quando eu fui parar no hospital, eu fui ver o que era isso. Era ai daqui, ai dali, dói daqui, dói de lá. Depois de 2 semanas, Deus veio falar comigo. Eu não falei que ia fazer. Eu assim, Senhor, e agora? Volta a fazer a minha obra. Eu falei, mas Senhor, eu estou enfaixado, deixa eu ficar curado primeiro. Deus falou, volta, porque eu preciso de ti urgente, porque almas estão morrendo. Muitas almas dependem de ti e de mim para se salvar. Muitas almas que estão caminhando para o abismo, que estão caminhando para o inferno, se perder, Deus vai cobrar de mim e de você. Por isso, analise a Escritura. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe o nosso deitar, Deus sabe o nosso levantar, Deus sabe por onde nós andamos. Deus nos conhece. Glórias a Deus. Por isso eu tenho para vos dizer aqui hoje, eu não sei com quem que é que Deus está falando. Volte a fazer as primeiras obras, porque o Senhor conta contigo. E cuidado com as profecias de Satanás, porque Satanás tem parado a muitos para que não venham fazer mais a obra do Senhor. Há muitos que olham para dentro de si e diz: eu não tenho condição, eu não posso, eu não sei me expressar, eu não sei cantar. Deus te usa do jeito que você é, do jeito do teu esforço, porque a Bíblia diz que Ele nos dá força, sabedoria e coloca a palavra nos nossos lábios. E a palavra do Senhor diz assim: abre então somente a tua boca, que eu vou encher, vou te usar, e você vai ser usado na terra dos viventes. Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quando eu analiso aqui a Bíblia Sagrada, eu vou correr agora por causa da hora, glórias a Deus. Quando eu analiso aqui a Bíblia Sagrada, há desespero, há desmaio, há correria. Por quê? Porque o Senhor avisou. A Bíblia diz que antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele avisa pelos seus santos e os profetas. Tem uma hora, irmão, que a dor é tão grande nesse braço aqui, glórias a Deus, que foi o braço que me deixou desempregado mais de 3 anos. Glórias a Deus. Em todo lugar que eu ia fazer exame médico, até mentia, estou bonzinho 100%. Na hora que passava pelo exame médico rigoroso, falou: teu braço está com problema, vai para casa. Vai para casa. Glórias a Deus. Deus faz. Quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por isso, volte a fazer a obra do Senhor. Eu não sei quem é que está querendo falar. Você está parando, você vai abandonar. Deus vai te caçar aonde você estiver. Aonde você estiver, Deus vai te caçar. Glórias a Deus. E não volte que nem eu, não. Continue 100% na saúde. Mas a Bíblia aqui, a palavra de Deus nos mostra que a volta de Jesus está tão perto que muitos iam estar distraídos com as coisas dessa vida. Aí vem o versículo 33 que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra estão passando. Está tudo passando nessa vida, menos a palavra de Deus. Quantas pessoas morreram e a palavra de Deus ainda continua? Quantas pessoas não existem mais? A palavra de Deus ainda está aí. Está passando o céu, está passando a terra, está passando as gerações, os seres humanos, mas a palavra de Deus se cumpre mais e mais. Glórias a Deus. O meu pai, antes de morrer, ele infartou. Glórias a Deus. Ele tinha um desejo na época de ter aquele celular tijolão, que era muito caro quando chegou aqui no Brasil. Era mais de 10 mil reais o celular daquele. E meu pai não tinha condição de comprar. Hoje qualquer pessoa pode ter um celular. E o celular
coisa lá caiu um monte de preço, R$50, R$100. A pessoa que tem condição vai lá e compra, está fácil de comprar. Sabe o que é isso? Estamos caminhando para o apocalipse. Ah, mas o irmão não gosta do avanço tecnológico? Eu gosto. Mas quanto mais a tecnologia se avança, mais perto fica o arrebatamento da igreja e o sumiço dos fiéis da terra. Aí, muitos vão ter que se enquadrar depois do arrebatamento da igreja com a marca da besta, que vai ser estabelecida. E em muitos lugares já está sendo feito planejamento, projeto de lei, para que venha o implantamento dessa tal marca que já existe. Aonde vai tirar o dinheiro de circulação? Quem está acostumado com as moedas, quem está acostumado com os papel, não vai ter mais. Mas, irmão, como que isso vai acontecer? Quando o arrebatamento da igreja acontecer. Sabe o que é você querer R$1 e não vai ter mais? R$2, R$3, R$5, R$10, R$50. Você vai ter que depender do governo. E o governo vai ver para quem que ele vai dar. E para que o governo venha dar, você tem que se prostrar ou você tem que se render a uma tal marca. Muitos estão acostumados com o cartão Mastercard. Com os outros cartões, eu nem sei mais. Quando o cartão passa para lá, passa para cá. Muitos já não usam mais o dinheiro, usam o cartão. Mas isso aí é só uma estratégia para sair do cartão e passar para a marca da besta. Em muitos lugares, por causa do roubo, por causa da violência, por causa do sequestro, aí eles pegam isso como perda de desculpa, apesar de ser errado, pegam isso para dizer, vamos tirar o dinheiro de circulação, já está na hora. Mas a Bíblia diz assim, ó, ainda tem um que o detém. Ainda tem um que o detém. Quem é que detém? É você, é você, é você, é você, sou eu, é você aí que está servindo a Jesus. Ainda temos nós que o detém, por causa do Espírito Santo que está na terra. Mas após o arrebatamento da igreja, não vai ter mais o Espírito Santo, não vai ter mais cristãos, não vai ter mais reuniões. O templo vai até ficar, o anticristo vai aproveitar e vai tomar posse. Glórias a Deus. A mamata de muitos vai acabar. Aqueles que só montavam a igreja por causa de dinheiro, topa tudo por dinheiro. Existem muitas igrejas, mas poucas estão falando da salvação. Existem muitos templos, mas poucos estão preocupados com a tua alma. E a Bíblia diz o que tu tem preparado para quem será. Irmão, pelo conhecimento que eu tenho, pela formação que eu tenho, pela misericórdia de Deus, e pelas campanhas por onde eu passo, e pelos trabalhos que eu faço por aí, já passaram mais de 10 pela minha vida. Vamos montar uma igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas eu não tive coragem. Porque igreja é coisa séria, lidar com vidas é coisa séria. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus, de quem está de frente, Deus vai comprar aquelas almas. Glórias a Deus. E o que acontece? Se for para colocar, tem que vencer o tempo de Deus, conforme foi estabelecido e colocado aqui. Mas há um peso de cobrança do Senhor. Sabe por que muitos colocam e não dá certo, logo acaba? Porque quando o mal começa a atuar, quando vem o império das trevas para poder combater quem quer que seja, se Jesus não tiver no negócio, vai fechar logo. Mas se o inimigo tiver e quiser fazer muito escândalo, não vai fechar logo. Mas devemos vigiar. Eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Se eu tivesse, já estava com uma veta há muito tempo. Só que tem que ser na direção de Deus. Como aqui foi colocado na direção de Deus. Porque lidar com vida não é fácil. Existe um livro que se chama Apocalipse, capítulo 20, se você analisar, está escrito ali. O dia de hoje está sendo anotado. O teu pensamento está
versículo que eu quero falar, para poder encerrar, que esse aqui é muito forte. Diz assim, ó: olhai por vós mesmo, quer dizer, sabe o quê? Salvação individual. Olhai por vós mesmo, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas, meu Deus do céu, e de acontecer de estar de pé diante do Filho do Homem. Se Jesus voltar agora, não agora, nesse exato momento, nós estamos aqui no Senhor, adorando a Deus, mas nesse exato momento, se for o arrebatamento da igreja, os sepultamentos de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, cidade, dos quatro cantos da terra, os fiéis que morreram em Cristo Jesus, a Bíblia diz, vai ressuscitar. Quando todos aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitar, o primeiro soar da trombeta, o soar da ressurreição, o segundo soar da trombeta, são para nós que estamos servindo ao Senhor, os vivos, porque a Bíblia diz: os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então são eles que vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E já está perto, já está perto. Pegue esses 3 versículos como um conselho, ainda mais o versículo 34, que aconteça que o vosso coração não se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Sabe o que quer dizer? E a qualquer momento Jesus vai voltar. A qualquer momento ele vai retornar para arrebatar a sua igreja. Não se iluda com este mundo, não. Não se ilude com o avanço tecnológico também, não. Se qualifique, se forme, estude, para você poder ter um bom emprego. Mas não se apegue a isso, porque tudo isso vai ficar. O mais importante é você ter a certeza da salvação. O mais importante é você saber que vai subir. O mais importante é que você não vai ser deixado para trás, porque a Bíblia diz assim: mais bem-aventurado é os que vão na primeira ressurreição, porque a segunda vai ser muito triste, muito triste. Se o Espírito Santo, para aguentar essa opressão e perseguição do mundo, já está difícil, imagine sem o Espírito Santo na terra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai embora junto com a igreja. Aí os que ficarem serão eles e Satanás. Jesus está voltando. Se prepare para subir. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando eu me preparava para vir para cá, no meio do caminho no ônibus, uma senhora estava na rua, uma senhora de idade escura, estava catando as suas latinhas para vender no meio da rua, e eu senti desejo de dar alguma coisa para ela, mas eu não tinha, e também estava dentro do ônibus, o ônibus saiu num ponto assim que parou, e ela virou para todos aqueles motoristas e para todos os passageiros que estavam ali dentro do ônibus, e começou a gritar em voz alta. Eu sentia a presença de Deus quando ela gritou, e ela apontava para todo mundo: arrependa-se enquanto é tempo, se prepare para subir, se prepare para subir, Jesus está voltando, já está perto o arrebatamento da igreja, se prepare para subir. Quem estava ligado ali percebeu o recado de Deus, mas quem estava desligado falou: é maluca, é doida, e tinha até cristão falando.
pessoas que estão apegadas a essa vida. Glórias a Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se prepare para subir. Não é em vão servir a Deus. Não é fanatismo. As coisas dessa vida que estão fanatizando. As coisas dessa vida que está afastando muitos de Deus. Mas uma coisa eu sei. Eu e você. Vocês vão lembrar desse rosto aqui. Vocês vão lembrar de mim. E eu vou lembrar de vocês. No juízo final. Diante de Deus. Nós estaremos lá para prestar conta de todos os nossos atos, pensamento e palavra. Por isso, Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais. Receba esse recado de Deus, que não é meu. Tudo que eu falei está na Escritura e eu posso te mostrar capítulo e versículo. Eu não conseguiria te explicar novela. O capítulo anterior e o capítulo depois. Mas eu consigo te explicar o capítulo e versículo da palavra de Deus, que é mais do que uma novela, que mostra o caminho da salvação. É uma história real de homens e mulheres que fizeram uma diferença para Deus. Chegue em casa, analise a Escritura, veja tudinho isso que eu falei aqui, leia, releia, peça o entendimento de Deus, e Deus vai fazer a obra. E conforme a irmã que estava aqui, a irmã que está fazendo aniversário, ela ficou com vergonha. E me deu uma tristeza quando ela falou aquilo, mas não é uma tristeza para mal, é uma tristeza para bem. Quando ela falou, eu estou com vergonha. Toda vez que eu vou lá, acontece aquilo comigo. Não se preocupe, não. Muitos de nós acontecia a mesma coisa. A gente não caía assim, mas muitos caíam para a bebedice, caíam para o cigarro, caíam para a prostituição, até chegar o período da libertação. Não fique com vergonha, não, que no tempo e na hora certa, a glória do Senhor vai ser 10 vezes sobre a sua vida, e Deus te levantará como levita da casa do Senhor. É por isso que o inimigo está furioso contigo. Ele tenta, mas não consegue. Mas Deus vai te usar na terra dos viventes. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quando eu via ela aqui, o seu choro aqui na frente chegou ao reino dos céus. E Deus vai te usar do mesmo jeito que usa a cantora Jamile. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. Amados, está vendo como o Senhor nos conhece? Se nós descermos ao fundo do mar, lá Ele nos achará. Se nós formos nos ares, lá Ele estará. Varão de azul,